Mandajira, Laruí, Mujubá, Saravá. Quem for chegando vai dando aquele salve. Quem for chegando vai dando aquele boa noite. E vamos que vamos. A vida de Exu não é boa, ele não tem empregado, ele não tem patroa. A vida de Exu não é boa, ele não tem empregado, ele não tem patroa. A vida de Exu é Mojubá, ele só abre os caminhos pra gente passar. Quem for chegando vai dando aquele salve, já taca o dedo aí no coraçãozinho, curte. Curte porque se deixar por conta do Instagram, o Instagram não ajuda, ele não colabora. Daqui a pouco a gente vai ter aí Fábio de Silva na área. Daqui a pouco eu já vou chamar ele aqui. Vocês vão conhecer um cara fantástico com uma história incrível. E melhor, né? Caso de sucesso aí no Oráculo de Exu. Um entre muitos dos casos de sucesso aí no Oráculo de Exu. E aí, tá frio aí na região de vocês? Aqui em Itu virou Polo Norte. Salve, salve, Alice, Rick, Patrícia. Quem for chegando vai dando aquele boa noite. Daqui a pouco vou liberar aqui Fábio de Silva na área. Falar sobre histórias da questão de Oráculo de Exu. Pô, vocês vão ver aí a história do Fábio. O Fábio é um cara... Vou deixar ele falar, né? Vou deixar ele contar, mas... O Fábio é um cara de longe. O Fábio é um cara que ouviu meu nome aí aleatoriamente. E aí ele foi atrás, né? Foi pra ver o que era. E chegou. E eu costumo dizer, quem procura acha, né? O Fábio procurou e o Fábio achou. Salve, Bruxo do Cruzeiro, salve, boa noite. Quem for chegando, sei que a gente tá de live de quinta-feira, né? Mas aí estamos nos organizando para nas próximas semanas fazer terça e quinta. Tem muita gente bacana para trazer aí. Tamo ok de som, tá tudo certinho aí? Isso aí. E ó, acho que até amanhã, eu não lembro o que eu combinei com o Daniel, óbvio. Ele me mostrou hoje a edição, né, do vídeo do Exu do Ouro, do ritual, quem participou, quem mandou aí os pedidos, ficou bem bacana. O Instant tá ruim pra dar coração. Diego Agassi, lute. Entendeu? Nada na vida é fácil. Nada na vida é fácil. Então lute pra dar coração. Pera aí que eu preciso resolver um negócio. O que eu fiz? Eu decidi que não estava tão frio lá dentro. Eu tive a imprecisão de fazer o quê? De ligar o ar, né? Mas vamos ficar de ar e de blusa, que é melhor. Mandajira, me contem como foi a sexta-feira 13 de vocês. Hã? E ó, que nem foi uma sexta-feira 13 em agosto. Vamos lá? Vamos buscar. Ó, Alice escreveu aí, ó, já estou com o resultado do Exu do Ouro, maravilha. Aí o que é bacana? A hora que subir o vídeo, Alice, coloca lá nos comentários, né? Que a gente vai deixar aberto lá para vocês comentarem. Maravilha. Ó, cria de Ogum na área. Vamos lá. Vamos buscar a casa de Exus. Convite aí pro seu Fábio de Silva. Vamos aguardar o homem na área. Agora eu preciso da blusa, agora eu tô com calor, agora eu quero espirrar. Porra, não dá, né?
Maravilha. E ó, se hoje o Instagram boicotar, igual fez a semana passada, a gente vai lá pro Facebook, tá? Só pra avisar. Boa noite. Salve, salve quem for chegando. Falar um pouquinho hoje do oráculo, mas falar daquele jeito que é interessante, né? Falar na experiência do outro. Falar na visão de quem é impactado. Vou chamar o Fábio aqui. Ai, vamos lá. Olha lá, Casa de Exu tá na área. Cara, o Instagram não gosta de ninguém. Vamos ver se dá aqui. Fábio, dá uma olhada aí, ó. Eu, eu te mandei um convite aí. Aí você tem que abrir, tem um bonequinho embaixo aqui. Aí você clica nele que você... Vou mandar de novo, ó. Mandei. Estamos sem som? Não, estamos com muito som aqui, ó. Aí. Cadê seu Fábio? Precisa virar a câmera. Fábio, câmbio. QAP. Oi, Jorge. Fala, Fábio, tudo bem Tá, aí? beleza, cara? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, só falta te ver agora. Você precisa virar a câmera aí, hein? Só um minuto que eu tô apanhando aqui. Tem Nossa. embaixo da janelinha vai ter um botãozinho que é tipo uma voltinha assim, é uma setinha para cada lado. Aí você Ah, clica nele, foi. aí, agora E aí, foi. beleza? Olha lá, tudo bom Ó, o aí? outro, tudo jóia. O outro pedindo pra botar filtro do caixão. Ou é você pra botar, Diego? Não, Diego H se enchendo o saco. É, não vale nada, cara. E aí, seu Fábio, como estamos? Beleza, Jorge. Tudo tranquilo, tudo muito bem, né? Eu acho que a gente está caminhando e essa parada do jogo, cara, isso é loucura, meu irmão. E você colocou isso na cabeça da gente e agora tá complicado porque é, é uma saraivada de conhecimento, de coisas que a gente vê e que a gente nunca imaginava que, pelo menos quem não tinha tanto contato com o Exu, entendia isso aí. Então, tá tudo ótimo, tá tudo ótimo, tá tudo fantástico. Maravilha. Fábio, conta a tua história, do jeito que você mandou aquele vídeo bonito lá pra gente, depois eu conto a história do vídeo. Conta quem você é, de onde você é, e aí eu entendi naquele vídeo que algum desavisado falou meu nome perto de você, né? Foi, cara. Lógico que eu não vou falar o nome, nem vou falar a vertente, né? Sim. Mas eu me chamo Fábio de Silva, sou de Natal, né, Rio Grande do Norte. E, cara, eu conheci a Umbanda na Itália, em Roma, mais especificamente. Isso. Caramba. Ah, fui longe. Na verdade, eu sou de família católica e depois eu me desgarrei e fui para o kardecismo. Ah, e quando eu terminei a faculdade, eu fui para a Itália, né? Queria estudar um pouco e consegui. E lá conheci umas pessoas que mexiam com banda. Eu comecei a ficar curioso sobre isso. Eram brasileiros, lógico, né? Só que, bicho, não era bem Umbanda, era uma mistura de Umbanda com Goécia, era uma coisa muito louca. Até hoje eu não sei direito o que era aquilo ali. E foi o meu primeiro contato, né? Porque eu falo com gente morta, não sei se você fala, eu falo, né? Costumo. E, e aí, cara, lá eu comecei a entender um pouquinho disso. Só que me fez muito mal. Voltei para o Brasil e eles vieram também, né? E a gente fez um grupo aqui e aí o negócio deu ruim geral.
e eu me afastei e passei mais de 10 anos sem querer conversa com banda, com espiritualidade, com nada. E teve um dia que minha esposa começou a ter alguns problemas, né, tipo depressão, esses lances todos, e do nada, cara, eu incorporei. Fazia mais de 10 anos que eu não mexia com isso e não queria. Eu tava tipo ateu, graças a Deus. Eu tava nesse estilo. E aí eu comecei a incorporei, comecei a dar passe, a trabalhar com ela e pronto. Aí ferrou porque eu comecei a estudar Umbanda, ir atrás. Eu não conhecia. Aqui em Natal as Umbandas são muito misturadas, né? Tem muita Jurema, muito Umbanda traçada, com Umbanda popular. E como eu nunca tive eu não tive vivência em terreiro, eu não tenho vivência de terreiro, é, eu disse, não, eu tenho que estudar. E eu comecei a estudar, comecei a procurar coisas na internet, livros, e foi onde eu comecei a ter os primeiros passos da Umbanda. Daí, eu estava fazendo um curso de sacerdócio, eu já estou dando um pulo, viu? Já estou dando quase um salto quântico aqui, porque senão eu vou passar o dia todo falando, eu falo Não, demais. vamos embora. E eu comecei a estudar, né? Comecei a ter noção do que era, o que se fazia, porque nesse outro grupo eu não entendia muito bem as coisas. E nesse não entender foi onde eu me lasquei. Foi onde o bicho pegou. Porque você termina sendo uma marionete. Quando você não entende, quando você não sabe, quando você não tem fundamento, você começa a ser altamente manipulável. E foi o meu caso. E eu entrei quase nesse lance de fanatismo religioso, né? Foi muito complicado. Até apanhar de entidade eu apanhei. Então foi uma coisa punk. E aí, depois desse problema com minha esposa, e que eu já estava aqui, eu estava afastado há mais de 10 anos, que eu incorporei, eu comecei a estudar, ela começou a estudar, e a gente começou a desenvolver juntos, né? E até então, eu tava meio receoso com o Exu, né? Não estava querendo muito papo com o Exu, não. Estava numa coisa mais light, entidade oriental, caboclo, estava uma coisa bem tranquila. Aí teve um dia que a gente estava deitado, né, assistindo televisão, e aí eu comecei a sentir uma energia muito densa, muito pesada, e a gente tinha estudado sobre Exu, eu comecei a sentir essa energia, né, e eu falei para ela, eu disse, ó, tá vindo um negócio aí. Aí comecei a dar gargalhada, rir, e ela estava de camisola, e aí o Exu já chegou e disse, vá se trocar que eu não quero ver mulher nua hoje não. Aí pronto, aí veio o Exuzão e ela morria de medo de Exu, ele ficava dando susto nela, né, até ela se acostumar, e ela foi desenvolvendo, foi estudando também, foi entendendo um pouco da força, da energia, e pronto, fui caminhando nisso aí. Daí, eu fui fazer um curso de sacerdócio, né, de uma vertente, em São Paulo. Antes disso, desculpa, antes disso, porque eu faço cerveja artesanal também. Oh, E aí, eu fui para São Paulo fazer um curso. E nesse curso, eu conheci uma pessoa lá que disse: tem um terreiro que eu frequento. Vamos lá para você conhecer. Fui eu, minha esposa, minha sogra estava também lá, foi. Nunca tinha ido. E eu estava nessa ainda de: será que sou eu? Será que é entidade? Será que. Ô, Diego, deixa o ser pidão aí, cara. Será que sou eu? Será que é entidade? E fiquei nessa, né? Eu ainda tinha essa como é que se diz? Insegurança, né? Que é normal de se ter. E eu fui nesse terreiro, eu estava com a camisa quadriculada, parecia camisa junina, né? E eu estava lá e de repente uma entidade me chamou. Era uma pombogira, era a Dona Maria Padilha, mandou me chamar, no meio de muita gente, ninguém me conhecia nem nada. Disse: chama o rapaz quadriculado, manda ele vir para cá. Eu cheguei, falei com ela, ela disse: Zé tá aí, né? Eu disse: tá. Aí ela disse: mandou tocar.
O homem veio. Não era Zé Pilintra, é um baiano, Zé dos Cocos, que eu trabalho com ele também. Aqui no Nordeste a gente não tem muita... a gente não trabalha muito com a linha dos baianos, né? Porém, como eu tinha estudado, eu já estava trabalhando com baiano, eu já trabalhava. Aí ele veio lá, deu o show dele, essas coisas todas. Desse dia em diante, Jorge, eu comecei a acreditar mais nas minhas incorporações. Eu disse, não é possível. Não é viagem da minha cabeça, ninguém me conhecia, e enfim. E aí eu comecei a fazer o curso, inclusive tem até um amigo meu que se forma esse ano no curso que está aí, Luiz Rossini, e lá no curso eu comecei a não me sentir tão à vontade, eu não estava gostando muito das coisas que estavam vindo, né, no geral, não pelas pessoas, mas no geral eu não estava gostando e também tinha um monte de perguntas que não estavam sendo respondidas. Aí um dia, numa das aulas, o dirigente falou no seu nome, ele estava falando sobre Exu do Ouro, né? Aí disse, olha, falar de Exu do Ouro, tem uma pessoa, ele não gosta de mim, ele fala mal de mim, aí, mas ele é quem mais entende, né, de Exu do Ouro, das práticas de Exu do Ouro. Aí falou teu nome. Eu disse, putz, eu já tinha visto teu nome no Facebook, mas eu disse, porra, é mais um aí que tá querendo vir com oba-oba, tudo mais. Aí quando o cara falou, aí eu entrei. Aí fui para a página da Casa Real. Aí vi um monte de cursos. Eu disse, cara, isso aqui. Aí fui fazendo os cursos gratuitos, né? Quando você entrava e começava a falar, eu dizia, cara, isso faz sentido. O que esse cara está falando faz sentido. Pelo menos eu estou conseguindo entender. Aí fui fazer teologia, né? Porque eu já tinha feito teologia dessa outra vertente, né? Com o seu irmãozinho. Eu fiz com o seu irmãozinho. E também estudei com o menino maluquinho da Caixa de Papelão. Né? E aí, quando você começou a falar e dizendo que ia desconstruir, eu disse, eu vou ver qual é a desse maluco, né? E, bicho, fez muito mais sentido para mim do que o que eu estava estudando antes, né? Em todos aqueles livros. Né? Eu tenho quase todos aqueles livros. Só que o que você estava falando fazia sentido. E eu comecei a ver um ponto de lógica, porque como eu já apanhei muito lá atrás, eu me pautei mais na razão, porque eu disse, eu quero saber o que é que eu estou fazendo, por que é que eu estou fazendo isso, como é que eu estou fazendo, e vai ter reatividade? Massa, vai ter reatividade, como tem no jogo, eu já senti isso. Mas beleza, eu quero saber a reatividade que eu vou ter, por que é que eu vou ter, enfim. E aí, em teologia, naqueles três dias, se eu não me engano, ou gratuitos, uma semana, não lembro bem, Jorge. Acho que foram 3 dias. 3 dias. Cara, eu enlouqueci. Aí quando você abriu para ter a teologia, o curso, eu disse, não, eu vou fazer esse curso, eu tenho que fazer esse curso para entender. Aí fiz o curso, me apaixonei pelo curso, achei fantástico. Comecei a fazer outros cursos, né? Eu já estava fazendo paralelamente alguns cursos gratuitos da Casa Real. Fiz um curso com o Cláudio Zeferino, acho que 2 com o Cláudio. E aí você começou a falar de oráculo. E oráculo, para mim, sempre foi tipo, eu não acreditava, cara. Eu disse, não, isso é coisa de gente que está querendo ganhar dinheiro em cima dos outros, esse negócio de jogar búzio, não, eu não sou pai de santo, e não sei o quê, e lá vai. E minha esposa, ela já estuda baralho cigano, baralho real, ela joga carta, né? Tarô. Ela está me corrigindo, porque ela é minha assistente de palco, né? Daqui a pouco ela vai trazer água para mim. Pronto, é tarô e baralho cigano. Roberta. Pronto. E aí você começou a falar, né? Eu disse,
Mas aí eu sou apaixonado por Exu. Aí você pegou a gente pelo pé, cara, com esse negócio de Exu. Não, é o jogo do Exu, não sei o quê. É tanto que eu sempre perguntava, eu disse, mas de onde veio esse jogo? Isso é super importante. E você sempre coloca isso aí, de onde é que vem. Porque muita gente pensa que você acordou num dia, enlouqueceu, bateu a biela e disse, vou criar um jogo de Exu. Juntei três Exus na unha e falei, ó, vocês vão trabalhar e fazer isso, isso e isso. Pronto. É uma dominação total dos Exus, né? Uhum. E aí, quando você botou os 3 dias, né? Eu disse, vou ver de novo, ainda naquela, vou ver. Cara, quando eu vi, eu disse, não. A mesma coisa que. Só que Diego já queria fazer há mais tempo, né? Mas eu, quando vi, eu disse, não, eu tenho que fazer. Conversei com ela, vamos ajustar aqui nossas contas para a gente poder organizar direitinho. Eu preciso fazer esse jogo. E fiz. Cara, foi uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, né? Eu tenho a agradecer à Casa Real, a você, por ter disponibilizado esse conhecimento com a gente, porque outros não fariam isso nem dessa forma, né? Segurariam, né, para ficar lá e usariam como moeda de troca, e moeda de troca muito cara, muito mais cara do que o valor do curso. Então, sim, assim, é um curso que a cada dia... Eu estou conhecendo mais Exu através do curso, através do oráculo. Isso é interessante, porque eu não encontrei literatura que conseguisse explicar o mistério Exu, o mistério Pombogira, né? Tem algumas coisas mais antigas, mas eu não tive acesso. Mas o que eu tive acesso, nada conseguiu me explicar. E o oráculo, ele consegue me explicar, porque o jogo está vivo. Outra coisa bem interessante é que um dia minha sogra veio aqui em casa, aí disse, eu queria ver esse jogo. Aí eu fui mostrar, abri, aí ela olhou assim e disse, parece que eles estão vivos. Eu disse, estão. Né? Inclusive vão para o AA, porque o que eles tomam de cachaça aqui em casa é um absurdo. É basicamente isso, Jorge. Muito Minha bom. história, minha jornada. Muito bom. Fábio, assim, eu não adianta, né? Eu sou suspeito para falar, porque desde o primeiro momento que conectou a tua história, eu anotei aqui algumas coisas. Para quem está chegando agora, eu tô conversando aqui com o Fábio de Silva. Fábio de Silva é de Natal. Fábio de Silva está lá num lugar que não deve estar frio igual tá aqui em Itu. Tá frio, cara. Tá frio aqui, cara. Tá frio aqui. E o Fábio, ele contando a trajetória dele, não só até chegar no Oráculo de Exu, eu anotei aqui algumas coisas que eu acredito que dentro da experiência de troca são coisas extremamente interessantes. Fábio, chegou uma hora, você falou, Oi, Guilherme, tudo bem? Tem água aqui. Obrigado. Bem. Que aí você contou, você conhece a Umbanda na Itália, né? Então, eu sei, o Diego até conversou aqui, ele mandou uma pergunta na caixinha, né? Que você é professor. Mas aí você falou que você encontrou uma Umbanda misturada com Goécia. Você falou uma frase bem interessante. Você falou assim: começou a me fazer mal. Que momento você teve essa percepção? E eu te pergunto isso, Fábio, porque não é só porque você viu isso lá na Itália ou porque lá é misturado. Eu acho que a consciência, ela começa, quando a gente está gerenciando o espiritual, ela começa quando eu tenho essa clareza, eu tenho essa consciência de falar, isso aqui não tá legal, não tá me fazendo bem. E para algumas pessoas é extremamente desafiador, porque tem apego, tem devoção, tem fé, tem tudo. E qual é a situação, a chave, o gatilho que você fala, isso aqui não tá me fazendo bem? Cara, eu sentia pela dominação do dirigente, entendeu? Era uma coisa que, inclusive, muitas vezes, quando a gente ia ter as reuniões, ia se encontrar com a entidade, muitas vezes a gente tinha medo, porque se criava um clima tal, e às vezes um
entregava o outro para alguma coisa, aí levava a paulada da entidade, né? E eu comecei a ver, eu disse, não, cara, isso aqui não faz sentido. A minha parte irracional começou a alertar, acredito que alguma percepção maior eu tive, eu disse, não, isso aqui não faz nenhum sentido. E a gota d'água mesmo foi um problema que teve dentro do grupo, que eu fui literalmente espancado por uma entidade. Eu fui fisicamente espancado por um médium incorporado, né? E ele falou, disse, não, eu fiz isso para pessoa tal que está aqui, que ia fazer, não fazer com você e não fazer pior. Então, assim, voltei para casa apanhado, né? E isso foi na beira da praia, todo esfarrapado, né, com os trajes, e aí eu disse, não quero mais, isso não é para mim, isso não está certo, isso não faz sentido nenhum. E eu tomei um abuso. Você falava de Umbanda para mim, eu queria matar. Então eu não aguentava ouvir sobre Umbanda, sobre espiritualidade, e eu entrei nesse afastamento, eu disse 10 anos, mas eu acho que foi mais que isso. Então, você é o quê? Eu disse, não, eu sou ateu. Não, mas porque espiritualidade? Não acredito. Para mim, isso é balela, isso é história. E o cara incorporado, né? O cara dito incorporado de uma entidade, ele te agrediu fisicamente. Fisicamente. E para você ver o Estado, e aí vem a responsabilidade do dirigente, de quem está à frente, né, de estar mexendo com vidas de outras pessoas. Então, foi feito toda uma lavagem cerebral, onde a gente entendia que a entidade você não poderia nem sequer discordar. Você tinha que baixar a cabeça e dizer amém. Então eu fiquei, quer dizer, eu não cheguei a levar murro não, mas eram empurrões, né, tapas, né, no corpo, enfim, foi agressão, né? Agressão, que é caso de polícia, né? Uhum. Sombra de dúvida. E vocês estavam em mais pessoas quando isso aconteceu? Sim, éramos em 6 ou 7 pessoas, e os trabalhos estavam sendo... Pode falar, ninguém fez nada na hora? Nada, absolutamente nada. Ficou todo mundo olhando, né? Porque ele estava incorporado com essa entidade e que ele estava fazendo algo que seria, a princípio, bom para mim, né? Porque, como eu falei, eu tive um problema com uma outra pessoa lá no grupo e ele disse que estava fazendo isso para outra pessoa não fazer nada pior comigo, não sei o quê, ainda obrigou a outra pessoa a me deixar em casa, de carro. Você vê o nível de loucura. Minha, deles, de todos, né? Todo mundo louco. Manipulação, dominação, tudo que a gente pode imaginar no combo, no pacote, e o mais triste disso, né? Além da sua situação, Fábio, é que você vivenciou isso nessa situação, só que se eu te falar que rodando esse Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, se eu te falar que há uma normalidade nisso, se eu te falar que há um número absurdo de casos onde a entidade é tratada, é tida como um rei, ou um deus, e o dirigente é um tipo de rei com palavra absoluta, e as agressões físicas, elas são normalizadas. E eu tenho relatos disso, de a pessoa estava dentro de um terreiro, tinha mais de 60 pessoas, a pessoa foi chutada no chão pelo dirigente diversas vezes e ninguém fez nada, porque ele estava incorporado lá com o eixo fodão. Então, isso é muito grave, né? A gente precisa lembrar, gente, é caso de polícia, essa galera que diz que incorpora e fala, eu vou te bater, eu vou te dar soco, a entidade é uma bosta, porque se ela precisa reagir fisicamente para atacar,
significa que essa entidade é uma bosta, né? E se ela é uma bosta, ela tá ali incorporada literalmente na merda. E, infelizmente há uma normalização disso, cara. Das pessoas ou considerarem normal, ou achar que é normal também você ir num lugar, ir num terreiro, onde você tem medo, onde você é o tempo inteiro tratado com medo, tratado com a manipulação e com medo. E que tudo que acontece ali, você tem que levar para o lado espiritual e aceitar. Então é uma loucura e eu repito, acontece mais do que a gente imagina. E é o tipo de coisa que a gente não deve normalizar, a gente não deve aceitar, não deve levar isso no sentido de não, mas eu tenho que ter fé, eu tenho que ter resignação. Você sair da sua casa para você ir para um terreiro, para você apanhar, cara, que espiritualidade é essa, né? É caso bem sério. Fabião, quando você procura o sacerdócio, você achou que era mais orientativo ou você falou, isso aqui vai resolver, ou isso aqui vai dar uma base, ou eu vou abrir uma casa um dia? Qual foi a tua pegada de procurar o sacerdócio? Isso. Primeiro, só complementando o que você falou, hoje em dia, se uma chuva viesse bater em mim, eu jogava água benta nele, para ele queimar todinho lá, né? Porque não é Exu. Enfim, cara, eu queria uma base, como eu falei, eu não tive esse contato com o terreiro tão forte. Então, como eu tenho um grupo aqui em Natal, é um grupo pequeno, inclusive a gente trabalha na sala do meu apartamento, né? Eu queria ter mais subsídios, e eu achei que com um curso de sacerdócio, eu poderia ter uma orientação maior, eu poderia ter mais lastro para poder levar adiante, né? E assim, eu não vou dizer que tudo que foi colocado são coisas que não eram legais. Tiveram algumas coisas que, para mim, fizeram sentido, né? Mas a grande parte aí entra numa questão mesmo específica com a doutrina mesmo, com a doutrina, não, com a vertente em si, começou a conflitar com coisas que eu já pensava, como eu te falei anteriormente. Então, na verdade, o que eu buscava era uma orientação, era um direcionamento, né? Eu estava também naquela, disse, não, eu acho que eu vou abrir um terreiro, não sei o quê, e hoje eu já não penso mais tanto assim. Queria agradecer isso a você, viu? Obrigado. Você clareou muito a parada às vezes a gente tem essa obrigatoriedade não, porque eu tenho que montar. Tá, beleza, vamos montar. E aí, quem é que vai pagar? Médium não vai pagar. Vai ficar fazendo rifa? Vai ficar passando pratinho? Não vai. Não funciona. Não é assim que funciona. Então, eu tenho um grupo bem pequeno, onde a gente estuda, onde a gente consegue trabalhar a mediunidade da gente. Eu não gosto nem da palavra desenvolvimento mediúnico, porque eu peguei trauma também, que eu ouvia muito, né? Eu gosto muito mais de um lance de educação, de você estar educando a tua mediunidade para poder ter domínio sobre o que você está fazendo. É isso. Maravilha. É interessante porque eu venho desenvolvendo algumas coisas, eu venho pensando em algumas coisas, até por causa de algumas parcerias, mas nos últimos anos, e eu acompanhei isso de perto em São Paulo, você tem a criação de um nicho no que diz respeito a sacerdócio. Por quê? Porque boa parte das pessoas elas são impulsionadas em algum momento a comprar essa ideia de missão, de ter que ter casa, de ter que ter trabalho. E esses modelos de curso, eles se tornaram a porta da esperança no sentido de a pessoa acreditar que algo que demanda uma vivência de uma vida, ela vai adquirir, sei lá, em um ano de curso. Porque quando a gente fala de terreiro, a gente fala de trabalho, a gente está falando de gestão de pessoas também. Existem pessoas que não conseguem liderar a própria vida
Elas não conseguem liderar a própria vida, mas elas querem liderar um terreiro. Elas querem estar à frente, né? E às vezes eu falo, gente, você vai arrumar um problema que você não tem. Você vai arrumar uma encrenca que você não tem, e que vai virar um BO na sua vida, né? Vai virar um BO na sua vida. Eu ainda sou muito, muito a favor dessa ideia de ter um grupo, de ter uma constituição no sentido de algo mais caseiro, do que essa ideia de vamos meter um aluguel, vamos formar uma família grande, e eu acompanhei muitas situações onde o quê? Onde a coisa desanda, né? Onde a coisa desanda. Quem está chegando agora, boa noite, salve, salve, estou aqui com o Fábio de Silva. Quem está chegando aqui, dá uma boa noite aí pro Fábio. Não esquece de seguir o Fábio lá no @Casa de Exus, tá bom? Dá coração aqui também. E a gente vai começar daqui a pouco a falar do oráculo, né? Que aí eu tenho algumas perguntinhas aqui pro Fábio, bem interessante. E nós estamos nesse movimento. O Fábio, ele é um dos casos de sucesso do oráculo, e é o caso que me chamou a atenção de diversas formas possíveis. E se você é aquela pessoa que tava igual o Fábio tava, né? Contando a história, se dá para enxergar você na história do Fábio, vale lembrar, se eu perguntar para o Fábio, nós estamos aí no mês de maio do ano passado, você se via sendo um oraculista, sendo um operador de oráculo? Mas nunca, nunca, nunca. Eu não acreditava. Eu não achava que funcionava, eu achava, na verdade, que era tudo enrolação, que os caras vinham e tinha essa parada. Então eu não acreditava. Vale lembrar que quando a gente fala de oráculo no Brasil, existem referências muito fortes. Então, hoje, até no consciente popular, se tem a referência do jogo de 16 cauris, né, que nós estamos falando aí do modelo do Eridilogum. E o Eridilogum, ele tem um movimento na questão da estrutura tradicional iorubá, e ele ganha uma roupagem, ele acaba ganhando uma releitura, uma reinterpretação a partir do movimento afrodiaspórico. O que acontece muitas vezes, e eu entendo a incredulidade, é que alguns elementos, quando se fala em jogo, no Brasil se banalizou, né? Desde quem procura a de quem joga. Então, eu tenho perguntas que até hoje eu não arrumei ninguém para responder, né? Então, a pessoa fala assim, eu fui lá no Pai Santo de Candomblé, ele jogou para mim, falou que eu preciso fazer bori, falou que eu preciso fazer um negócio por orixá, até aí ok. E no final do jogo ele deu o nome da minha pombagira. Pô, tecnicamente dizendo, eu não consigo entender como é que um jogo que tem 16 peças, que fala de 16 odus, e muitas vezes cada odu fala de 1 a 2 a 3 ou até mais orixás. Como é que um jogo que conversa nessa estrutura responde para um morto? E aí entra o oráculo de Exu, porque a gente está falando de um oráculo do quê? Literalmente de morto, porque a referência são as linhas. E dá para colocar um ditado, né? Ao orixá o que é do orixá, ao morto o que é do morto. Fabião, por que o oráculo de Exu? Além das 3 aulas, que momento você falou assim, eu vou pagar para ver? Cara, foi quando eu estava vendo você jogando, né? E primeiro que realmente eu tenho uma ligação muito forte com a linha. E eu comecei a ver que era possível, de fato, eles responderem, e que um jogo aonde você vai prescrever, você chega com um problema, aí o jogo diz, olha, o teu problema tem essa e essa causa, ou essas causas. E aí você diz, não, ótimo, legal, posso ir embora? Não. Para você resolver isso, você precisa fazer isso, isso e isso. Ponto.
Quando você vê um jogo que ele é totalmente fechado nesse sentido, que ele tem começo, meio e fim, eu disse, esse jogo é para mim. Eu não gosto daquele lance, Jorge, de mestre dos magos. E eu passei muito isso na espiritualidade. Como é? Siga o caminho da luz que você vai encontrar a sua felicidade. Oi? Não funciona. Não funciona. E isso tem muito. Os caras usam muito disso, né? O que eu acho interessante, e até falando sobre a minha passagem por essa vertente, é que tem pessoas que são muito sérias. Tem uma galera que eu conheci, que a gente ficou amigo até hoje, o Luiz, a Thaís, o Marcão, de Sorocaba, aí vizinho teu, né? O pessoal faz um trabalho super sério. O problema que eu vejo não são as pessoas que estão, vamos dizer, hierarquicamente, porque existe uma hierarquia muito forte, e isso eu notei, mas são os que estão acima. Isso é o que me preocupa. E como é que leva? E aí, quando eu vi essa história, porque já estava tendo um movimento, eu acredito até que você é um ótimo enxadrista, cara, porque você adianta alguns movimentos, e aí eu até falo com a minha esposa, com o Roberto, eu digo, cacete, olha aí, Jorge falou essa parada, e os caras estão fazendo isso aí. Então os caras estão tudo agora se iniciando em IFA, estão querendo, porque cansou aquilo ali, você colocou isso muito bem, eu te acompanho há um bom tempo, né? E aí, você estava falando essas coisas e elas vão batendo. Eu estava até comentando com o Diego, eu disse, pô, Diego, daqui a pouco os caras vão criar o Exu vegano, né? O Exu rei dos 7 veganos. Ele disse, fala isso aí para Jorge que ele vai gostar. Aí ele já está me sacaneando, dizendo que é para ofertar caldo quinó para o Exu vegano, né? Então, cara, o momento, o start foi esse. Foi quando você começou a jogar e eu vi o que era possível se fazer com o jogo. Quando eu vi isso, eu disse, agora eu acredito, e agora eu vou pagar para ver. Porque eu quero mudar a minha vida e poder, pelo menos tentar mudar a vida de alguém. É isso. Esse é o ponto. Aí você chegou num ponto, eu tô para aparecer lá nos grupos, né? Porque se tem uma coisa que eu aprendi todos esses anos, existe uma diferença de quando você foca no dinheiro e de quando você foca na solução do problema das pessoas. Quando você foca na solução dos problemas das pessoas, a consequência disso também é o dinheiro. Quando você foca só no dinheiro, você perde o foco nas pessoas. E o que me incomoda, e é bom a gente ter essa conversa, é quando o camarada brinca, né? Fulano, que o Jorge fala mal de mim. Não. O meu problema é com a doutrina. Por que o meu problema é com a doutrina? Vou te dar um exemplo. Ontem eu tive a oportunidade de participar aí de um podcast, a surpresa tá para subir aí. Cara, eu falei durante 3 horas e meia. E eu falei, e eu falei, e eu falei, e eu falei, e aí eu falava e já puxava uma resinha, né? Falava assim, que eu não seja processado por isso, nem por isso, mas como a Joana estava junto, né? E ela não fez muita cara feia, então eu acho que não vai rolar. Qual que é o problema real? Eu entendo quando você fala dos grandes, mas quando a gente olha para a doutrina, é uma doutrina que, para ela sobreviver, ela precisa matar outras coisas. E geralmente ela mata a tradição. Geralmente ela mata coisas e transforma coisas que são profundas em coisas superficiais. E a parte que mais pega, para mim, esse modelo reprodutor. Porque você vai ter pessoas sem experiências, preparando, formando, né, pessoas sem experiências, e literalmente jogando aí fora. Basta ouvir a sua entidade, basta ter fé, basta acreditar. E muitas vezes a vida da pessoa desaba. E o modelo doutrinário, né? Eu vi isso nascer, eu sei como é que funciona, eu sei a lógica que está por detrás. E essa ideia de orixá de parzinho,
essa ideia de troninho, porra, ninguém foi fazer a lição de casa, né? A palavra trono, ela tá conectada ali à estrutura da igreja. Você vai ter tronos, serafins, anjos, etc, etc, etc. Então a lição de casa, ela não foi feita. E ainda em cima da doutrina. É uma doutrina que o tempo inteiro ela também é pensada para romantizar e para matar, seja a cultura dos povos indígenas, ou seja a cultura afro-iorubá ou afro-banto angola. Ela faz isso o tempo inteiro. Então eu tenho um exército, né? E esses caras eles parecem gremlins, você joga água, eles multiplicam, eles saem do buraco, do muro, entendeu? Você vacila, você vai ver uma toquinha dourada balançando na sua direção. E o que acontece? A hora que o bicho pega, não tem solução. A hora que o pau come, não tem solução. Porque tudo vai ser desenhado, não, basta acreditar. Basta você ir lá e firmar e fazer. E aí vão surgindo, né, aquelas receitas de margarina, aquelas receitas de Doriana, e os maiores vão ficando cada vez maiores, convencendo os menores de que um dia eles serão maiores. Só que eles não serão. Porque esses caras eles se fecham num espaço, eles se fecham num círculo, né, no sentido de não só de modelo de negócio, mas na ideia de defender. Só que é o seguinte, se passaram 22 anos, o conteúdo do chorume motivacional psicografado acabou. Por que esses caras eles têm que ir para a IFA agora, eles têm que procurar outra coisa? Porque eles precisam estragar outras coisas. E eles vão fazer isso com Ori, eles vão fazer isso com Orixá e Exu, que eles já faziam. Eles vão fazer isso, eles vão tentar estagnar agora coisas que até então eles não estavam se aproximando. Só que ao mesmo tempo é conflitante. Porque os caras passaram os últimos 22 anos batendo a mão no peito e falando, olha, se mata a galinha, não é umbanda, viu? Não é do bem. Se mata o bichinho, ó, o pobre bichinho. E reiterando você e o Diego, já existe o tal do Exu Zen. Não é piada isso. Não, você tá de sacanagem. Não tô. Se buscar, vai achar. Criaram lá o conceito da porra do Exu Zen. Entendeu? Nossa. E a hora que você vai ver, e é isso, e é retiro no meio da semana, porra, no dia, na semana da consciência dos povos indígenas, os caras, né, a rodinha ali de branco, batendo tambor, pagando de xamã, é muito pra mim, cara, eu não aguento. Então, são situações, eu costumo falar, nunca foi pessoal, nunca é pessoal, só que a quantidade de gente que tem a vida comprometida, aí você fala assim, pô, mas tem um pessoal sério. Eu acredito que tem um pessoal sério. Só que vai chegar uma hora, esse pessoal que é sério, a água vai bater na bunda também, de uma forma forte, para aí começar a cair a ficha dos caras. Falar, meu, e agora? E agora que se eu juntar os troninhos não tá funcionando? E agora que, tipo, Papai Oxalá não tá me ouvindo? E agora que Logo Tempo quebrou a ampulheta? Aí o bicho pega. Então, eu sei que é tempo. Alguns movimentos que eu acabo antecipando é porque eu já vinha falando isso lá atrás. Falou, ó, vai acabar, os caras vão ter que virar outra coisa. E eles vão virando outra coisa. Só que tão ruim quanto a oferta é o quê? É a procura. É a procura. Você passou por um processo onde você foi chacoalhado, quebrado, você foi agredido, você andou para lá e para cá e chegou uma hora você falou, meu, melhore por aqui. Algumas pessoas elas vão ter que passar por isso durante anos e algumas pessoas vão passar por isso e não vão sair, né? Não vão sair. Então, eu lembro que tinha um professor meu que ele falava assim, olha, a pior coisa de estar com a merda quentinha aqui na altura do queixo da boca é que você tá na merda, mas ela é quentinha. Então você acaba, né, ficando ali falando, tá tudo bem, eu tô na merda, mas ela tá quentinha. E não consegue dar mobilidade.
É que assim, hoje é uma questão de tempo. Em agosto você vai estar aqui, você vai conhecer a estrutura presencialmente. Eu vou tentar fazer que em 2 dias você viva 2 anos, né? Esse é meu objetivo com o senhor aqui Massa, em massa. agosto. Mas aí você vai entender a relação de trabalho hoje, até a relação de doutrina, cara, eu tenho coisa que para mim não dá, né? Eu não consigo. Eu não consigo. E eu vejo, às vezes, eu olho algumas pessoas e falo, meu, vai se quebrar, vai se arrebentar. Mas eu também precisei passar por isso, né? Igual você passou. Então, chega uma hora que o único remédio é o quê? É tempo. É tempo. Mas esses caras estão fazendo esse movimento, eles vão fazer cada vez mais, porque acabou. Eles espremeram tudo que dava para espremer. E agora eles precisam fazer a lição de casa de consertar as bostas, né? Porque como as pautas elas entraram em vigor, literalmente com mais força, o cara, há 15 anos atrás, se ele ia lá e escrevia falando que Umbanda não é macumba, hoje ele precisa reconsiderar, porque a galera foi atrás disso. E a gente entende hoje que a Umbanda só existe porque a macumba existiu. E que nós somos, né, um país de minoria branca, mas que se considera uma maioria, que acha que a cultura europeia é o padrão, tanto para materialidade quanto para espiritualidade. Só que não cabe mais. Não cabe. A galera vai ter o quê? A galera vai ter que se contorcer. Eu acredito que cada um vai ter um papel. O meu papel ainda vai continuar sendo colocar o dedo na ferida e falar, olha, eu não estou aqui para convencer ninguém. Mas se quiser fazer esse caminho, eu consigo mostrar o passo a passo. Inclusive, Jorge, diga, eu queria falar, só complementar uma coisa também que me chamou a atenção, isso eu notei com o seu irmãozinho, né? Eu vou te sacanear, bicho, com isso. Você deu brecha. Tem problema. Você vai passar 2 dias aqui. Entendeu? Eu vou anotando tudo no caderninho. Você vai passar 2 dias aqui. A hora que você estiver no aperto, eu vou virar para você e vou falar assim: calma, irmãozinho, vai passar, fica tranquilo que vai passar. Então, eu lembro que no final do curso, eu acho que foi o curso de teologia, a gente podia ir se encontrar, né, conhecê-lo em São Paulo, tudo mais. Só que se a gente levasse mais alguém, a pessoa tinha que pagar para vê-lo também. Era um negócio. A gente não pagava porque a gente estava fazendo o curso, mas para ver é tipo popstar mesmo, né? A gente ia ter que pagar. Celebridade. Aí eu até falei com minha esposa, eu disse, não, me recuso, não vou fazer isso não vou descer tão baixo. Não vou, porque assim foge. Era só isso para complementar. Gente, se alguém tiver pergunta para fazer pro Fábio, coloca aqui na caixinha, tá? Fábio, você foi lá, assumiu o risco, investiu no oráculo de Exu, se pagou? Eu já cheguei a quase a totalidade do oráculo pago, né? Eu não vou dizer a totalidade mesmo, porque tem uns parceiros meus, uns sócios, né, uns partners, uns 13 partners que fica com a parte, né? Então, mas eu posso dizer que quase 80% do curso já está pago. O senhor sabe que essa conta, o senhor deveria contabilizar a totalidade, né? Porque tá na mesa com eles, mas tá aí. Cara, deixa eu contar uma. Inclusive, eu segui o teu conselho, né, de procurar os charutos da Tabacaria Reis, né? Porque eu estava pesquisando e tinha um puta custo-benefício. E aí eu precisava comprar uma caixa umidora para botar os charutos, né? Porque eu comecei a pesquisar sobre charuto, como é que eu faço? Tem que ter uma caixa umidora. E aí eu cheguei para o jogo,
né? Eu falei, jogo, eu posso comprar umas velas para cá, né, bicolor, que eu estou precisando? Ele disse, não, não pode. Aí eu falei, eu posso comprar... Aí pedi outra coisa, também assim, super barato. Eu disse, não, não pode. Aí eu, já vai dar não mesmo. Eu falei, eu posso comprar a caixa umidor? Pode. Eu disse, putz, um negócio mais caro, eles disseram que eu podia, barato, não. Lógico, é pro charuto. Pô, era pros charutos dele, eles mandaram eu comprar. Excelente, excelente. Gente, para quem parece conversa de maluco agora, né? Para quem tá ouvindo isso e é de fora, não é de oráculo, existe uma dinâmica quando você atende com o oráculo de Exu, 1/3 do valor de um atendimento, por exemplo, fica na mesa, vai para o jogo. Esse dinheiro é do jogo. Vale lembrar que quando a gente está lidando com Exu, o dinheiro é como uma entidade. O dinheiro fala, canta, o dinheiro ele tem vontade, ele tem emoção, então uma parte do que a gente joga fica na mesa. E esse dinheiro ele pode ser consultado para você fazer coisas espirituais ou comprar coisas de fundo espiritual. Só que a gente sempre tem que perguntar pro jogo. A gente vai lá do Exu, tal, posso fazer tal coisa com o dinheiro que está aqui? Ele vai falar sim ou ele vai falar não. A experiência sempre conta isso, né? Quando é do nosso interesse mais o fundo espiritual, geralmente fala não. Quando é 100% de interesse do jogo, ele fala sim, né? Então, isso é uma dinâmica do oráculo e, querendo ou não, isso vem trabalhando algumas questões de ordem financeira. Eu recebi essa semana uma mensagem de uma aluna, eu achei assim fantástico. Ela falou, Jorge, assim que você liberou o atendimento, logo nas primeiras 2 semanas eu já fiz mais de 20 atendimentos e eu percebi uma coisa que eu não percebia há anos. E, né? O quê? Ela falou, essa questão de cobrar o valor do jogo e 1/3 desse valor fica no jogo, pela primeira vez na vida eu percebo que dentro da minha casa eu estou conseguindo juntar dinheiro de alguma forma. E isso, ela falou, isso para mim virou um exercício, porque eu pude perceber também o quanto eu ia girando dinheiro na minha vida, mas ele nunca estava na minha casa. Eu nunca conseguia juntar, eu nunca conseguia guardar, eu não guardava R$2. E aí ela falou, essa semana deu um negócio nela, ela foi lá na mesa dela e ela contou o dinheiro que estava na mesa, né? Ela falou, eu nunca juntei dinheiro assim na minha vida. Eu falei, então, aí entra a dinâmica do Exu e dinheiro. O dinheiro como um processo de viabilidade. A gente não está falando de acúmulo, a gente não está falando de materialidade exacerbada, a gente está falando dele na forma funcional. Teu parceiro colocou uma pergunta aqui, ó. Qual é? O Diego colocou assim, ó, Fábio, sei que tu é professor. Mais pra frente, você pensa em trabalhar só com oráculo de Exu? Cara, boa pergunta, porque é apaixonante o oráculo de Exu. Na verdade, eu sou tipo o pai do Cris, né? Eu tenho várias profissões. É mais de um emprego. Excelente. Július, eu sou professor. Eu sou professor, eu faço cerveja artesanal e eu sou oraculista, hoje eu posso dizer que eu sou oraculista, e também eu faço filmes, eu sou cineasta. Agora a gente entendeu. Olha que essa foi a pergunta de 1 milhão que eu e o Daniel a gente ficou fazendo. Falou, como é que esse cara produziu esse vídeo? Isso. Agora você matou a charada. Cara, eu quando você lançou, né, e disse o que era, eu nunca tive tanta certeza na minha vida. Não que outras pessoas não pudessem fazer e não fossem fazer algo melhor, não é isso. Mas eu nunca tive tanta certeza que eu ia ganhar. Eu tinha certeza. Mas, meu caro, você levou o negócio para um nível. Fábio, eu quero continuar essa conversa. O Instagram já fez isso com a gente a semana passada.
Então, ó, ele vai encerrar aqui em 20 segundos. Eu vou te mandar um link lá no WhatsApp. Você clica nele que a gente vai aparecer lá no Facebook. É só clicar e abrir. Quem tá aqui, a gente vai estar lá no Facebook da Casa Real agora e no YouTube, que eu quero continuar essa conversa aqui com o Fábio.